abrindo o microfone. Tivemos um pequeno detalhe, hoje estou 30 minutos atrasado, mas estamos ali. Estamos começando mais uma edição do Brasileiros Donos de Small Business aqui nos Estados Unidos. Melhor tirar o óculos do que pôr na testa, né? E hoje, como eu falei, como eu já disse semanas atrás, não estamos em New Jersey, na JT. Estamos aqui no escritório, na sede da KPM Business, junto aqui com o Enivaldo Medeiros. Como é que é? O que você é mesmo? Enroll Agent. Enroll Agent. Eu não consigo guardar esse termo. Eu já falo que é CPA, que é mais fácil para mim. Mas é um contador dos brasileiros, um contador que vai muito além do que é ser contador. Ele vai falar sobre um assunto muito importante, que é como, dá o papelzinho aí para a nossa colinha, vai trazer aqui para a gente, para você, para mim, inclusive, como formar uma empresa aqui nos Estados Unidos. Ah, mas isso todo mundo sabe. Todo mundo sabe fazer de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito que a gente faz. Como administrar esta empresa aqui nos Estados Unidos? Como é que é feita a administração com as exigências que cada lugar precisa, cada estado, etc. E como fazer essa empresa funcionar sem a sua presença, que é o melhor dos mundos, que é o nosso sonho, que a roda gira sem com que a gente precisa exatamente estar empurrando e fazendo essa roda funcionar. E dentro deste ambiente, né, nós estivemos falando sobre a consistência do ambiente online, a importância que o business tem de ter novos clientes de uma maneira constante. Então, para ter clientes de uma maneira constante, é preciso agir no ambiente online de uma maneira consistente. A administração contábil que a gente está trazendo, como a KPM é um parceiro nosso já há muito tempo, é onde nós fazemos as taxas, as aberturas, as empresas, tudo também, os aconselhamentos. Então, o Brasil está trazendo para você que está assistindo gravado, assistindo agora ao vivo, tá? Não saia daí, que a gente vai terminar de escrever umas coisinhas aqui e já voltamos já com o Enivaldo, vai se apresentar e vai falar coisas importantes aqui para nós. Nós vamos aprender muito hoje, tá bom? Um momentinho que a gente já volta. Ok, já abrindo o microfone, abrindo a data, como eu falei, hoje é dia 15 de julho de 2019, já voltamos, Brasileiros Donos de Small Business. Antes de passar a palavra para o Enivaldo, eu quero convidar você a entrar aí no grupo Brasileiros Donos de Small Business, que é um grupo, tá? Não é uma página, é um grupo. Então você precisa fazer o join para poder entrar no grupo. A gente aprova e você pode publicar o que você quiser dentro do grupo, mas dentro de um contexto. Fora de um contexto, você corre o risco de não ser aprovado o conteúdo que você colocou, tá? Então eu convido você a convidar pessoas a assistir fazendo o share. Tem também o nosso canal no YouTube, o JTWCS Channel, que é o JT Channel, tá? Entra lá, faz o seu subscribe também, ajuda a gente a ter mais audiência e mais subscribers. E também no Twitter, JTWCS, e o JTWCS no Instagram, ok? Daqui para diante, vou até já botar aqui, ó, para vocês terem mais informação. Vai aparecer aí o Enivaldo para vocês e o Enivaldo vai falar de agora em diante. Já falei dos assuntos, né? São 3 assuntos importantes, então eu vou aqui aprender junto com vocês e
Quando eu tiver dúvida, eu pergunto. E você, quando tiver dúvida, entra lá e também faz a pergunta que eu vou buscar aqui e passar para o Enivaldo. Tá bom, Enivaldo? Todo mundo é seu ali. Ok. Seja bem-vindo ao nosso boa programa. tarde a todos vocês. Na verdade, já é boa noite, né? A todos vocês. Nós queremos agradecer mais uma vez ao nosso colega, amigo, esse profissional espetacular, o Jefferson Carvalho. Menos, né? Que nos convidou para fazer parte desse programa hoje. E nós gostaríamos de apenas nos apresentarmos. Meu nome é Enivaldo Medeiros e por alguns anos já tenho sido contador para os brasileiros aqui nos Estados Unidos. Uma das coisas que ele mencionou a respeito de CPA e Enroll Agent, geralmente, para você se tornar um CPA ou se tornar um Enroll Agent, você vai ter que ter conhecimento tanto de imposto de renda, contabilidade e essas coisas todas, tanto um quanto o outro. A grande diferença é que o CPA, que é Certified Public Accountant, ele é responsável por uma coisa que ninguém mais pode fazer, que é fazer as auditorias para as empresas que estão nas bolsas de valores. Fora disso, não há grande diferença. E é claro que ele é registrado para o estado de Nova York. Então, quando eu me formei em contabilidade, eu fiz técnico em contabilidade no Brasil e faculdade lá, e depois fiz faculdade aqui, fiz mestrado aqui. Então, quando eu estava para escolher entre um e outro, eu optei por ser o Enroll Agent, porque eu sou mais específico com o imposto de renda e, como Enroll Agent, eu tenho a autorização para fazer impostos, taxas e representar as pessoas nas cortes, tanto federais quanto estaduais, em todos os estados dos Estados Unidos, inclusive em algumas fora dos Estados Unidos, que são Thousand Islands e algumas outras países que os Estados Unidos, na verdade, é chamado territórios. Só para tirar uma dúvida, aproveitar aqui, que você está passando, que parece que tem categorias de contadores, né? Accounting. Não, na verdade é o seguinte, o CPA, é o Certified Public Accountant, ele é autorizado a operar num estado. Então é como se ele tivesse assim autorização total naquele estado, ok? Para representar, inclusive, ele pode representar as grandes empresas perante a SEC, que é o Stock Exchange Commission, okay, que é nas bolsas de valores. Ele é o único que pode fazer isso, ou seja, ele dá uma carta de autorização nas auditorias para essas empresas. Fora disso, outro contador pode fazer, mas só o CPA que pode fazer para as empresas que estão no Stock Exchange. Então, ele teria essa diferença. Você tem um degrau a mais. Exato. Como se fosse um degrau a mais para esse tipo de coisa. Mas se você não trabalha com empresas que estão no Stock Exchange Commission, não faz diferença. Só que ele está limitado, a limitação dele seria que ele pode estar em apenas um estado, ou se ele fizer a licença para 2, 3 estados, mas geralmente os contadores, os CPAs, é muita exigência para eles fazerem em mais de um estado. O máximo que eles fazem é 2, 3 estados. Mais que isso é difícil você encontrar um CPA que tenha autorização para mais de estados. Então, como a minha especialidade é muito mais relacionada com imposto de renda e coisas relacionadas com empresas diretas, assim, eu optei por ser um Enroll Agent. Tem que fazer teste, tem que ter conhecimento contábil, tem que ter faculdade também, mas você tem o direito de operar nos 50 estados. Então isso para mim foi muito mais de maior valia, porque eu não trabalho com empresas grandonas que fazem parte do Stock Exchange Commission, né, que fazem parte das bolsas de valores, mas ao mesmo tempo eu posso atender qualquer brasileiro ou qualquer pessoa que esteja em qualquer um dos estados dos Estados Unidos, inclusive dos territórios. Eu tenho aqui uma relação de serviços que a KPM faz. Eu vou mostrar para você agora, para que você tenha noção. Eu creio que é mais... a gente faz declaração de imposto de renda de pessoa física, faz de pessoa jurídica, né? Faz contabilidade, que a gente chama do bookkeeping. A gente faz também a folha de pagamento, que é o payroll, imposto de renda sobre as vendas, que é chamado sales tax,
né? E também a gente faz coach financeiro e também atendimento ao cliente em diversos assuntos relacionados com impostos, onde a gente representa os clientes que estão com problema com o IRS, não importa o estado que ele esteja, a gente vai na corte do IRS e assim representa a eles na corte, evitando às vezes com que eles possam... problema, né? Que percam às vezes a casa, percam o carro, percam a coisa, né? Então a gente representa aqui as pessoas e vai na corte para evitar esse tipo de problema. Você está vendo aqui agora o telefone, o endereço e um e-mail da KPM, onde você pode usar para entrar em contato. O nosso telefone é 718-278-3500, né? Nós estamos aqui na Steinway, 3275 da Steinway, na suíte 207, né? Aqui na Astoria, em New York. Ok, voltamos. Exatamente. Bom, como eu estava te dizendo, Jefferson, nós aprendemos, né, através das licenças e estudos que fizemos, as 3 coisas importantes. Número 1, tem pessoas que começam um negóciozinho no fundo do quintal, começam um hobby, quem sabe a pessoa tocava violão e agora começou a ensinar os amigos, depois ensina outro amigo, e um conta para o outro, e daqui a pouco ela está ensinando violão para a vizinhança toda, para a igreja, para a comunidade, e o serviço agora que ela tinha, de repente não pode mais fazer porque se tornou um professor de violão. Ou podia ser de piano ou de qualquer outra coisa. Ou de repente você começou a fazer faxina na casa de uma pessoa, na casa de outra, e daqui a pouco vários pediram para o seu serviço, né? Pedem o seu serviço porque você faz muito bem e você acaba se envolvendo com aquilo e de repente você se dá conta de que aquilo dali está muito mais do que o outro servicinho que você tinha, ou você pode estar se envolvido com construção, ou seja lá o que você faz. Ou de repente, algumas vezes você se forma na faculdade, se formou em, vamos supor, ou em advocacia, ou de repente você estava fazendo curso de computação ou como fazer website e de repente você se viu naquela situação em que o teu business cresceu. Agora o que você faz? Como é que eu vou continuar desta forma? Então muitos ficam em dúvida o que fazer e por isso eles querem então, nossa recomendação é que formem então a sua empresa. Veja bem, existe 2 coisas importantes aqui ao formar a sua empresa. Número 1, você não precisa mais usar o seu nome quando você divulga o seu serviço. Isso é importante, porque vamos supor, sim, eu como contador, eu não preciso estar divulgando Enivaldo Medeiros simplesmente, ou em tudo que é documento eu colocar só o meu nome pessoal. Não, você passa a ter uma entidade, e essa entidade, ela se torna como se fosse uma nova pessoa. Por isso que no Brasil é mais fácil entender quando a gente diz pessoa física e pessoa jurídica. Só que, apesar de aqui nos Estados Unidos ser mais fácil e mais rápido, não significa que não existe uma certa burocracia a ser seguida. Essa burocracia é importante porque vai te dar total autorização quando você abrir a sua empresa, qualquer problema que acontecer, a empresa fica responsável e não você. É claro que depende da forma que você fez a sua empresa. Porque tem maneiras que tem pessoas que formam empresa, principalmente a LLC, e ela se torna uma sole proprietorship, ou seja, você não ganha autonomia como uma entidade jurídica totalmente independente. Então, isso é um assunto meio complexo, que não dá para a gente falar nesse momento, mas é importante que quando você abra uma empresa, abra da maneira correta, para que você possa ter o direito de ter autonomia, de a empresa, qualquer coisa, se algum problema ocorreu, a empresa pode estar totalmente ou inocente ou culpada, diferente dos donos da empresa. Eu não sei se eu estou eu acho que cabe expressando a pergunta corretamente aqui para todos. Diga. Deixa eu ver a pergunta. Da diferença do tipo, muitos perguntam para mim, a gente está desenvolvendo trabalho online, vai fazer um e-commerce, vai fazer alguma coisa e a pessoa ainda não formalizou o business.
né? Então, muita gente tem dúvida, eu preciso formalizar o business antes de colocar minha ideia online e fazer algo. A gente até sugere que não precisa exatamente, mas é bom. Aí a pergunta, como é que eu abro? Porque eu ouvi falar sobre LLC, Corporation, qual delas eu devo abrir? Bom, primeira coisa, você tem que fazer o seguinte, você tem que se perguntar o que eu quero fazer. A primeira coisa é o que eu realmente quero fazer. Vamos supor, eu usei o exemplo do violão ali. A pessoa tocava violão, de repente tocou para os amigos e começou a ensinar um amigo, ensinar outro, ensinar uma criança e tal. Daqui a pouco você se vê naquela profissão como professor. Você realmente quer abrir um negócio de professor de violão? De repente você começou a cortar a grama do vizinho, corta um, corta outro e tal. Daqui a pouco você tem um serviço de jardinagem. Você realmente quer fazer aquilo? É um landscape. Você realmente quer fazer aquilo? Você se formou em uma, vamos supor, no web design, se formou na ciência da computação. De repente você está fazendo, você quer atender as pessoas, quer consertar computador, quer fazer coisas nesta área, é isso mesmo que você quer? É isso que você tem que se perguntar. Porque tem muitas pessoas que dizem assim para mim, Nivaldo, lá no Brasil eu me formei em tal coisa. Daí você vem para cá e você não pode exercer aquela profissão. E você começa numa área muitas vezes por sobrevivência, mas não necessariamente é a sua paixão. Então, pergunte-se a você mesmo o que realmente eu quero fazer. Porque a vantagem dos Estados Unidos é o seguinte, eu posso fazer qualquer coisa desde que eu me dedique para aquilo. Qualquer serviço aqui você pode enriquecer, você pode fazer um bom dinheiro com aquilo, desde que você se dedique. Agora, vamos se dedicar naquela área? Sim, então, próximo passo, vou abrir a empresa. Ok, já decidi que eu vou fazer um landscape. Na área de landscape, qual que é a melhor opção? É abrir uma LLC? É abrir uma corporation? É abrir uma S corporation? Veja bem, geralmente na área de construção, para que você pegue como diz, após que a cidade te dá, esqueci a palavra aqui. A licença de operação, né? Não. Tem um nome específico que você... concorrência, uma espécie de concorrência, para que você pegue licitação. Você pega uma licitação de um determinado serviço da cidade, geralmente, para fazer trabalho para a cidade. De construção, é melhor que seja uma corporação, que seja uma corporation, em vez de uma LLC. LLC geralmente é mais voltada para serviços, mais do que trabalhos assim como construção, landscape, talvez, seria melhor. Um salão de beleza, por exemplo. Um salão de beleza pode... Tanto faz. Pode ser uma LLC. A diferença da LLC e da S Corporation é o seguinte. Quando você cria uma LLC ou uma S Corporation, você transfere o resultado final da empresa. Vamos supor que você recebeu 100 mil, certo? Você gastou 60, sobrou a diferença de um para o outro, sobrou 40 de lucro. Aquele lucro, quando é uma corporação, uma corporation, aquele lucro é taxado na própria empresa, certo? E depende dos valores, a taxa é uma percentagem maior. Porque é corporation. Porque é uma corporation. Agora, se você é uma LLC ou se você pede para se tornar uma S Corporation, que significa Small Corporation ou Small Business, aqueles 40 mil que sobrou não vai ser taxado, não vai ser cobrado impostos nos 40 mil. Mas aquilo vai ser dividido entre os sócios. Se tem 2 sócios, 3 sócios, 5 sócios, 10 sócios, 100 sócios, a S Corporation não pode passar de 100 sócios. Mas, 100 sócios é suficiente, né, para dividir o dinheiro. Então, daí, vamos supor que dos 40 mil você teria 4 pessoas, cada um por maneiras iguais, cada um receberia 10 mil, aquele 10 mil vai para o imposto de renda pessoal da pessoa e ali, então, ela vai passar a pagar taxa baseada naquilo. Uma incidência só, então. Hã? É uma incidência só. Exatamente. Okay. Então, é o que eles chamam de pass-through. O pass-through significa que veio pela empresa e passou pela empresa e foi despachado lá para você no pessoal.
Ok? Muitas vezes isso é importante porque depende como é passado, você acaba pagando impostos menores. Um pouquinho, você está saindo fora da tela. Aí. Você acaba pagando impostos menores do que se você fosse pagar pela corporação. Ok? Então isso é uma coisa importante. Vamos supor, num caso de um salão de beleza. Vamos supor que o dono, vamos supor que seja uma senhora, ela começou a arrumar cabelo das amigas e tal, e de repente ela achou que, poxa, tô me ocupando muito com isso, vou abrir um salão para mim. Pode ter começado no fundo do seu quintal, agora, então. ou encontrou um local num determinado centro da cidade e tal, formalizou, conseguiu espaço. Veja bem, existem as licenças operacionais e as licenças de abertura. É importante as pessoas saberem a distinção de um para o outro. Licença operacional, vamos supor, depende muito da profissão que você está. Licença de abertura praticamente é igual para todo mundo. Vamos te dar um exemplo. Vamos supor que você chega e diz assim, eu quero abrir um salão de beleza. A licença de abertura em um dia está pronta. Certo? A gente faz o registro no estado, faz o registro com o federal, faz o registro de sales tax, ok? E praticamente está pronto. Mas tem o registro operacional. Por exemplo... sim, o alvará, não? Não, o operacional funciona o seguinte. Vamos supor que, ao mesmo tempo que a Beatriz vai abrir uma empresa de um salão de beleza e o Jefferson vai abrir alguma coisa na sua área. Um escritório onde você vai consertar computador, fazer programa e tal. Por exemplo, para você fazer programa, você não precisa de algumas coisas. Por exemplo, um salão de beleza, você vai ter que provavelmente lidar com um negócio de água, certo? Vai ter que ter um caso de uma inspeção para saber se a energia... Você vai botar secador de cabelo lá, essas coisas, vai ter que ter uma inspeção do bombeiro para saber se as tomadas, essas coisas, está adequado, ao invés, comparando contigo, que praticamente não vai precisar mais do que umas simples tomadas e tal, né, para funcionar meia dúzia de computador, enquanto que ela vai precisar. E outra coisa, ela vai trabalhar sozinha? Ela vai ter profissionais trabalhando ali? Okay. Então, vamos supor, você precisa de uma licença de cabeleireiro. Porque não é qualquer um que vai estar lá cortando o cabelo dos outros, botando, né, tesoura na cabeça das pessoas sem ser um profissional adequado. Então, esse tipo de coisa precisa das licenças operacionais. Mas, ao mesmo tempo, a empresa foi criada. Ok. A pessoa vem aqui, eu quero abrir um salão de beleza. Beleza. Um dia depois, está criado. Aqui eu não posso ter um escritório de dentista sem ser um dentista. Né? Exatamente. Na América não funciona. Exatamente. É uma coisa associada à outra. Exatamente. Então, se eu, por exemplo, um consultório médico, eu não posso simplesmente abrir um consultório médico porque eu gosto, quero atender as pessoas. Não, vou investir. Vou investir no consultório médico. Tudo bem. Eu não posso. Eu posso, de um dia para o outro, abrir um consultório para você. Mas não significa que ele vai estar operacional se ele é do tipo de empresa ou de negócio que necessita um profissional. E nem possa alugar. Exatamente. Agora, vamos usar um exemplo diferente. Vamos usar o exemplo da pessoa que cortava grama para os vizinhos e tal e abriu um negócio de landscape. Sim. Certo? De jardinagem ou coisa assim. Para você cortar a grama das pessoas, você não precisa de uma licença para cortar a grama de ninguém. Mesma coisa como pintor. Você não precisa ter uma licença especial para você ser um pintor. Você basta ter o seguro, né? Bom, isso é outra coisa. É outra coisa. Então, veja bem, você, de um dia para o outro, você vem aqui, Nivaldo, quero abrir um negócio de landscape. Beleza, eu quero abrir um negócio de pintura. Beleza, você vem aqui, de um dia para o outro, a gente abre, você vai ter todo o registro. Sim. Praticamente não existe um registro operacional. Porque se você quer ser pintor, basta saber pintar. E o Estado te autoriza a trabalhar com aquilo. É claro que, uma vez que você abriu o negócio e você vai pintar a casa de alguém, depende dos casos, você vai precisar de um seguro para a sua própria cobertura. Entende? Porque vamos supor que você põe alguém a te ajudar lá. A pessoa está no segundo andar pintando a parede por fora da casa. Certo? Tá quase lá perto do telhado. Escorrega, cai da escada, quem é que paga aí?
É você que paga, é o dono da casa que paga. Vai que a pessoa está num andaime lá, caiu daquele andaime com uma lata de tinta, alguém estava passando, caiu na cabeça da pessoa que estava passando, a lata de tinta caiu em cima do carro do dono da casa, e aí? Então, são coisas que a pessoa tem que ter uma certa coerência, né? E entendimento de que, peraí, não é tão simples. Ela pode operar sem seguro? Pode. Mas operar sem... As consequências é muito grave. Entendo. Entendeu? Porque às vezes você pega um seguro, você paga $1.000, $2.000 por ano por um seguro que te dá uma cobertura de $1 milhão. Então qualquer coisa que aconteceu, estragou o carro de alguém, cobriu. Uma tinta caiu em cima do carro de alguém, ou alguém se machucou, foi para o hospital, você cobre com aquele teu 1 a 2 milhões e você paga 2, 3 mil por ano apenas, ok? Então é bom a gente fazer essa distinção. Só para terminar aqui, então é importante nessa parte 1 do nosso programa é que as pessoas saibam que existe determinadas licenças, existe certos procedimentos que nós temos que fazer de uma forma que seja realmente útil e fácil para que a pessoa possa realmente operar o seu negócio sem ter maiores preocupações. Eu vejo isso importante, porque ter um negócio, ter um small business, ele acaba te envolvendo com várias coisas além do seu know-how, do produto, do serviço que vai fazer. Você a gente já entra num ambiente totalmente com mais envolvimento do que somente fazer o trabalho, só cortar, só fazer a unha, só fazer o cabelo, só fazer o site, só consertar o computador. Entra uma série de preocupações que eu já ouvi falar, clientes falam pra gente assim, mas lá no Brasil, e eu sempre digo, esquece o Brasil, porque aqui existem determinadas regras, as regras são determinadas para cada atividade, para cada estado, e elas são rígidas. É fácil fazer, é rápido fazer, mas vamos dizer que a fiscalização, né, é apurada. Então, um exemplo bom que eu dou é para tirar a carteira. É 1, 2, 3 para tirar a carteira, mas o negócio é lá na rua com o guarda, com as regras, com a polícia, né, porque lá é que pega. Eu creio que no Brasil é o contrário. Para tirar uma carteira no Brasil, o cara tem que ser PhD em conhecer até o motor dentro do carro. Mas também lá no trânsito, não tem nenhum controle. Isso é importante lembrar isso daí, mas o que é mais importante é dizer o seguinte, basta você ser o profissional, ok? Você que abriu um negócio, tenha certeza de que você é o profissional, é a sua paixão, faz. O resto a gente te ajuda, certo? Se não é o contador que te ajuda, o advogado te ajuda, é a pessoa do insurance que te ajuda. Então não precisa ficar preocupado de que eu não sei isso, não sei aquilo. Entre no seu negócio e aqui na América é o seguinte, você precisa saber uma só coisa. As outras, se você não sabe, procura ajuda, que tem vários profissionais dispostos a te ajudar com o seu negócio. Vamos agora, Jefferson. Eu só abri um parênteses, já são 9 horas da noite, tivemos uma dificuldade aqui que consumiu 30 minutos e nós vamos avançar até as 10, que começamos às 8h30, tá bom? Nós vamos fazer um intervalinho umas 9h15, 9h20 para dar uns recados e o Nivaldo vai continuar depois, tá? Pode ir em frente, só para fazer o que eu gostaria de entrar na parte 2 aqui é o seguinte. Nós já falamos que você abriu o seu negócio, existem algumas licenças, né, que a gente pode fazer para você e demora de 1 a 2 dias. Em alguns outros casos, as licenças operacionais elas demoram um pouco mais, mas a grande vantagem aqui, Jefferson, é que mesmo que você tenha a vontade de fazer um negócio, você não tem a licença, as licenças, apesar de demorarem um pouco mais, eles te autorizam a ir trabalhando desde que você tenha feito a aplicação.
aquilo. Então isso é, okay, importante. Sim. Vamos supor, para o salão de beleza, de repente você fez a aplicação para ter o negócio, você aplicou lá, vai demorar uns 15 dias para te darem. Mas você já pode assim, operar assim mesmo, eles né? te dão autorização para a operação. É claro que tem outros detalhes aí que a gente tem que explicar com calma depois, mas não tenha medo de abrir o seu negócio. Parte 2 é o seguinte, agora que você formou o seu negócio, você foi lá, tem as suas licenças, também você abriu a sua conta no banco da empresa e você está começando a operar. Quais são as preocupações como dono de empresa? Em primeiro lugar, quais os funcionários que você deveria ter? No caso de um salão de beleza, eu preciso de pessoas trabalhando para mim. Porque eu não posso, vamos supor que eu não poderia, como dono do salão, cortar cabelo, fazer unha, lavar o cabelo e atender lá na frente. Então, quer dizer, de alguma forma, se você abrir um salão de beleza, você vai precisar ter mais auxiliares. De repente, no seu negócio de landscape, você começou sozinho, mas daqui a pouco você tem que cortar a grama, você tem que limpar a grama, você tem que blow a calçada, as coisas da calçada, você acaba precisando de mais pessoas para operar o seu negócio junto contigo. O que fazer? Que tipo de funcionário você contrata? Você contrata as pessoas que têm Social Security. Social Security aqui é o que seria no Brasil. Nós INSS, né? O CPF. É o CPF no Brasil, né? É a mesma... Só que a funcionalidade dele é como o INSS. Exato. Seguro social, né? Exato, é o seguro social. O CPF, seguro social, é isso que é o Social Security aqui. Agora, o detalhe é o seguinte, no Brasil, você já imaginou alguém sem CPF, sem RG, que é o registro geral, né, a identidade, você pode contratar na sua empresa? O que você acha? Você já imaginou isso no Brasil? Alguém contratando... Sem documento? Sem documentos. Bom, lá não sei. Lá acho que pode tudo, né? Não, pelo contrário. É uma coisa que você não vê no Brasil. Tudo pode. Se você for observar, pergunte você aos seus amigos que estão no Brasil, se alguém deles contrata alguém que não tenha CPF ou que não tenha RG. Você vai ver que não existe. Aqui nos Estados Unidos é diferente. Aqui você pode. Na verdade, você não pode contratar oficialmente, mas você pode contratar extraoficialmente, que é aceito pelo governo. É meio estranho até a gente dizer isso, mas eles aceitam. Existem 3 maneiras de fazer isso. Número 1, você estaria contratando uma pessoa com Social Security e autorização de trabalho. Número 2, você tem uma espécie que eles chamam de loophole, ou seja, uma abertura, uma exceção na lei aqui, que te autoriza a ter pessoas, desde que elas funcionem como uma espécie de autônomo, que você não tem total responsabilidade por eles, freelance, né? É o autônomo, que ele vem, faz o serviço para você, você paga o dinheiro para ele e no final do ano você reporta que pagou para ele e pronto. É o 1099 por acaso? É o 1099. Existe documentação específicas que você pode dar para um e dar para o outro. E tem a terceira opção, é você contratar uma empresa para trabalhar para você. Terceirizado. Vamos supor que a pessoa está com um salão de beleza e ela tem alguns funcionários alguns cabeleireiros que vão trabalhar para ela. Ela pode contratar aqueles cabeleireiros, e 2 ou 3, seja lá, e cada um deles ter a própria empresa deles. Daí é como se o salão contratasse profissionais com a própria empresa trabalhando para o salão. Ela está pagando para a empresa, não? Ela está pagando não para ele, mas para a empresa dele. É interessante essa maneira de aí são empresa funcionamento. Individual. Agora, a outra coisa é a seguinte, vamos usar aqui uma coisa que normalmente a gente não fala em público, porque fica meio estranho, porque quando você explica... Você está ao vivo e vai ficar gravado, só para avisar. Tá? Quando você explica as exceções, elas funcionam de uma maneira diferente. Porque o IRS, na verdade, ele quer dizer que não, mas na verdade ele aprova. Então é como se fosse uma faca de 2 gumes. Ao mesmo tempo que ele diz que não deve fazer, ele aprova quem faz. Que é o seguinte, quando você faz uma empresa, o IRS te deixa fazer uma empresa mesmo você não tendo autorização de trabalho nos Estados Unidos.
Você pode estar no Brasil e a gente abre uma empresa aqui para você. Você pode estar ilegal, ou seja, sem autorização imigratória para estar operando nos Estados Unidos. Você pode. É que nem quem vem aqui, uma mulher grávida que vem aqui, chega nos Estados Unidos e o nenê vai nascer, eles não vão dizer, não, você não é daqui, volta lá para o seu país para ter um nenê. Não. Eles vão te autorizar a ter a criança aqui. Inclusive, vão te tratar muito bem nos hospitais, em qualquer lugar, vai te receber e você vai ter o nenê aqui. É a mesma coisa com uma empresa. Você pode ser estrangeiro, pode ser ilegal, não importa. Uma vez que você abriu uma empresa, a empresa é como uma criança que nasceu nos Estados Unidos e está totalmente autorizada a operar nos Estados Unidos. A única diferença de uma criança é que a criança nasce com horas, um dia, 2 dias, um mês e assim por diante. A empresa, depois que formou, 2 horas depois que formou, a empresa tem 25 anos de idade. Ou seja, ela está autorizada, ela está 100% autorizada a fazer qualquer coisa nos Estados Unidos. Já nasce adulta. Já nasce adulta. E a grande vantagem aqui é o seguinte, às vezes as pessoas dizem assim, Nivaldo, mas eu estou ilegal aqui, eu não posso trabalhar, eu não posso fazer isso. Está ao vivo e vai ficar gravado. Eu sei disso. E as pessoas dizem para mim isso. Mas eu falo isso porque assim como eu, contador, assim como os advogados, assim como outros contadores, a gente faz o que a lei nos permite. Claro. E se a lei me permite, eu posso. Então, para esse tipo de pessoa, a gente responde o seguinte, olha, tecnicamente você não pode trabalhar, mas nada te impede de você ter um filho e esse filho te sustentar, nascer aqui, morar aqui e quando ele completar 21 anos de idade, ele pode ser um adulto e ele pode trabalhar, ele pode fazer qualquer coisa, não pode? Assim como o filho pode, inclusive te dar dinheiro. Assim como ele pode, a empresa que você acabou de fazer também pode. É tratada do mesmo jeito. Porque a empresa é uma cidadã americana, ela nasceu em algum estado, certo? Se ela é de New Jersey, ela é em New Jersey. Se ela é em Connecticut, ela é em Connecticut. Se ela é em New York, é New York. Então, não vamos entrar em detalhe de imigração aqui, tá? mas contabilidade. Você está entendendo a abrangência da coisa. Exato, a boa coisa. Então as pessoas ficam preocupadas assim, eu estou ilegal. Só que quando a pessoa diz assim, eu estou ilegal, ela já está trabalhando. Ela só quer uma confirmação ou uma autorização para dizer você pode trabalhar ou você não pode trabalhar. Ela sabe que ela não pode trabalhar, mas ela está trabalhando muitas vezes. Então, o que faz? É melhor você abrir uma empresa, deixar a empresa trabalhar por você, porque a empresa fica 100% autorizada a trabalhar, certo? Porque ela é uma cidadã americana, autorizada pelo Estado. Com todos os direitos com todos os direitos e com toda a responsabilidade. Se a empresa faz uma coisa errada, não é o dono que é culpado, é a empresa. É claro que vai haver uma certa culpa do dono se ele realmente foi o funcionário da empresa que fez o erro, né? E isso independe se é corporation, LLC, exato. Tem alguns tipos de LLC que não funciona desta forma. É quando você forma uma LLC com uma pessoa só. Tome cuidado a formar uma LLC. Ela só te põe no nível elevado se você forma com 2 pessoas. Tem muita gente que faz LLC com uma pessoa, daí você se torna um sole proprietorship. Quando você faz o imposto no final do ano, você faz no seu próprio imposto pessoal, através do Schedule C, e daí se torna uma coisa como se fosse o teu braço direito é o indivíduo, e o braço esquerdo, ao contrário, né, para vocês aí. O braço direito é o indivíduo e o braço esquerdo é a empresa. Você não pode separar um do outro e achar que você vai viver normal. Não pode, certo? Então, ou é comparado também com uma criança de menor. A criança de menor, você é totalmente responsável por ela. Já o adulto, você tem uma certa responsabilidade se você participou do erro com ele. Mas fora disso, ele é totalmente responsável pelo caso. Ok? Então é importante vocês lembrar essa distinção aí. Não forme uma LLC apenas com uma pessoa. Forme com 2 pessoas. Mas só para terminar a ideia aqui, uma vez que você tem uma empresa e a empresa está trabalhando, a empresa foi contratada para trabalhar, a empresa está 100% autorizada a trabalhar nos Estados Unidos, porque ela é uma cidadã americana autorizada pela federal e autorizada pela estadual.
E assim como um filho que está na América, ele pode dar dinheiro para o pai, a sua empresa pode dar dinheiro para o pai e para a mãe, nesse caso, que são os sócios. Sem problema nenhum. E é um outro detalhe aí que a gente pode explicar num outro horário. Olha, eu vou fazer um intervalinho e aí a gente volta dando sequência no que você tem para falar. Beleza, então. Tá bom? Eu vou passar uns recadinhos para você e já te agradecer para você que está assistindo, tanto gravado ou agora ao vivo. Deus abençoe a sua vida, obrigado. Convido você a fazer um share, um compartilhamento, mesmo você que está no Brasil. O papo aqui é brasileiros donos de small business aqui nos Estados Unidos. E você que de repente foi alcançado aí no Brasil e teve intenção, ou está sonhando, ou tem intenção de abrir uma companhia aqui, hoje e aqui na KPM é o lugar certo para se informar a partir desses caminhos, tá bom? Então fica aí que a gente volta já já. Eu vou passar os nossos recados e retornando, vou tomar uma aguinha também, eu trocar essa água aqui que ela já está ficando velha já, tá bom? Bye. Voltamos. Água nova.
Dá uma sede essa hora. E antes do Enivaldo continuar, eu quero falar com você que tem restaurante. O restaurante, ele é um dos business que mais tem uma influência online hoje em dia, porque as pessoas hoje, principalmente aqui na América, nas grandes metrópoles, Nova York, em Astoria, New Jersey, Chicago, São Francisco, onde tem uma concentração de gente, que as pessoas hoje estão fazendo ordens online com muito mais frequência do que antes, e aumenta a cada dia. Então, eu quero apresentar para você o JT Eats. Eu vou mostrar aqui enquanto a gente fala. O JT Eats é um sistema que nós temos na JT que permite ser incluído no seu Facebook. Você vai receber ordens já da sua página que você tem no Facebook e também do seu website. Ah, Jefferson, eu não tenho website. Se não tem, nós fazemos. O JT Eats, ele é multilíngua. A gente não cobra comissão pela ordem, como os outros sistemas. Você vai pagar um flat, fez 1.000 ordens ou 10.000 ordens, o valor é o mesmo. Não tem porcentagens por ordem. 100% ilimitado. Ele é um ambiente muito estável. Vou falando instável, ó. O JT Eats é um sistema totalmente estável, com mapa, ele tem GPS, a pessoa não tem que ficar lá sabendo, deixa eu pôr o endereço para saber onde está o cliente, não precisa. Tanto no computador, né, no desktop ou via celular, via smartphone, o GPS avisa para o sistema onde ele está e se é possível fazer ordem. Ah, mas como assim? Não faz cabimento você ter um restaurante em New Jersey e eu aqui em Astoria fazer um pedido e você vai entregar aqui. Não tem cabimento. Então o sistema, ele bloqueia, mas acontece aquelas coisas, né? De repente você tem... Porque nós temos um trabalho lá de limitação de... Não sei nem por que eu estou olhando para a câmera. Vou voltar aqui. Nós temos uma limitação de área de cobertura. Então acontece, né? De a gente ter traçado uma linha de limitação e o outro lado da rua não pode receber ordens, mas mesmo assim o sistema aceita a ordem e manda a responsabilidade para você. Ele avisa para a pessoa, olha, você está fora da área, você mesmo assim quer fazer ordem? Ele quer. Aí ele põe a ordem. O sistema lá na ponta vai avisar, olha, essa pessoa está fora da área, o endereço dela é esse, ela está aqui, porque ela mostra o GPS. Você é disponibilizado para aceitar ou não essa ordem. Além do que, não é compartilhado. O JT Eats, ele é totalmente do seu restaurante. Ele não está junto com um monte de barbecue, com um monte de Chinese, com um monte... Não, a pessoa entrou lá, ele vai comprar do seu restaurante. E o melhor de tudo, o dinheiro não passa pela JT. Ele vai direto para sua conta. Eu não quero nem saber quanto é que você está vendendo. Então não tem intermediário. Você tem um painel de controle onde você acessa todos os dados, promoções, tudo para aumentar o faturamento do seu restaurante sem ferir o seu lucro. Porque o restaurante tem uma... Eu sei que a gente sabe que o restaurante tem uma lucratividade bem apertada, é muito difícil. Então cada 10 centavos, 50 centavos faz a diferença. E ter que pagar 50, às vezes 30 centavos, 50 centavos de cada ordem, pesa no custo, tá? Então, agora o Enivaldo continua. Bom, nós estamos na parte 2 aqui, que nós estamos falando sobre o caso de termos funcionários. Já falei para vocês que tem as 3 maneiras de termos funcionários, que é o funcionário no seu payroll, né, que é o funcionário totalmente autorizado a trabalho. Tem aquele outro funcionário que é uma espécie de exceção, que é o que nós chamamos de subcontractors ou freelancer. E também tem a outra forma, que é você fazer com que as pessoas que trabalham para você criem a própria empresa dela e daí você paga direto à empresa em vez de pagar a pessoa. Outra coisa importante aqui é saber o seguinte: quando você está operando o seu negócio, é importante que você saiba alguns relatórios, né, a gente chama de reports, que são importantes para você determinar se você está tendo lucro ou prejuízo.
É claro que você não precisa ser um contador, você não precisa ser um preparador de taxa para você entender todos esses detalhes de como as coisas funcionam, mas não significa que também você não precisa se inteirar de nada. Então é importante você, como dono, ter algum conhecimento de como funciona, de repente, a folha de pagamento, quais são as obrigações primárias ou mais importantes, né? Quais são as taxas relacionadas com o funcionário, para que você possa, assim, ter uma decisão melhor. Tenha uma ferramenta na mão. Exato, uma ferramenta na mão para tomar uma decisão melhor. Na hora de vou contratar mais pessoas, vou despedir alguns, o que eu vou fazer, como eu enxugo a máquina. Então isso é importante para você saber. Você sabe que tem gente que compra QuickBooks só para preencher cheque, né? Pois é. Então, e outra coisa é o seguinte, nós fornecemos esse serviço para você e às vezes, Jefferson, é interessante porque as pessoas elas pensam que pagar um contador às vezes, eu estou pagando muito para ele, nem que seja $100 por mês, quando pagam, acham que é demais. Mas ao mesmo tempo, o serviço que a gente pode fornecer para eles é um esclarecimento do que está acontecendo no final do mês. Qual foi o resultado do seu trabalho? Você ganhou, o que você gastou, onde está gastando, quais são as coisas importantes para você. E as pessoas às vezes não têm a noção de que ao conhecer melhor do seu negócio, você pode assim aplicar as suas energias, aplicar os seus recursos no local onde realmente está necessitando e assim obter muito mais lucro. Abrindo um parênteses, é claro que as grandes companhias, eu já trabalhei em uma grande companhia, final de mês é final de fechamento. Aquela primeira semana, eu lembro que a gente tinha uma correria para fazer relatórios financeiros, o orçado, o realizado, o cruzamento dos dois para a diretoria analisar e saber o que é que está acontecendo, as contas, onde que coloca cada conta. Mas a nível de small business, o dono do small business, o brasileiro dono do small business, ele precisa pelo menos ter a noção para onde é que está indo a sua empresa. Às vezes a empresa já faliu e ele nem está sabendo. E é pior que parece uma piada, mas é verdade. É uma triste realidade. Às vezes a pessoa ela fica girando em cima do toma emprestado e eu pego emprestado para pagar um cartão de crédito, daí eu adquiri uma coisa e vou indo e pego outra dívida para pagar aquela dívida e depois quando a gente vai fazer a contabilidade e analisar, a pessoa já estava no prejuízo, no vermelho já há alguns anos. Não, alguns anos. Alguns anos e não se deu conta daquilo. Então é importante para você ter uma noção exata de o que você está fazendo todo mês. Você está caminhando para o local correto ou você está caminhando para o abismo? Então é claro que como dono de empresa, a sua preocupação é fazer com que o teu negócio funcione. Mas para que ele funcione, você tem que ter uma noção para que lado você está indo. Ele está realmente dando lucro? As pessoas que estão trabalhando para você realmente estão fazendo o que devem? Então são coisas que vocês devem estar se perguntando. E o auxílio de um contador vai fazer com que você tenha uma clareza na hora de tomar uma decisão. Um contador, não um preparador de taxas. Há uma diferença muito grande nisso. Exatamente. Como preparador de taxa, na verdade, você apenas faz um cursinho e 3, 4 meses... Não desmerecendo... Cada um na sua área. Mas o fato é que o preparador de taxa, ele não está pronto para fazer taxa de negócios. Ele está... Sim. Da pessoal, né? Da taxa pessoal. Só que alguns se atrevem, né? Porque o cliente chegou e tal, tem um negócio, então eles se atrevem a fazer também o do negócio da pessoa. E muitas vezes ficam fazendo de uma maneira errada e a pessoa, como também não sabe, acaba caindo naquela e as pessoas muitas vezes entram em enrascadas que poderiam ser evitadas. Depois custa muito mais caro. Custa muito mais caro. Inclusive aquela pergunta não se deve responder. Quanto você quer pagar de taxa? É a comparação que eu faço assim, se eu sentar na cadeira de um dentista, aí eu olho ali uma faca, uns alicates, eu vou cair fora de lá, porque eu não vou abrir a minha boca para ninguém ficar testando
ferramenta não, e o cara não sabe nem o que está fazendo. Porque muito embora, né, a responsabilidade, eu já vi muita gente falar assim, mas o contador é que fez, mas você é responsável. É em cima do dono do business que vai ser o negócio. Né? Exatamente. Na verdade, o contador ele pode até ser responsável, mas a diferença é o seguinte, quando o contador é responsável, ele é penalizado talvez por $100, o máximo $1.000. Agora, por outro lado, a pessoa é responsável, ela vai pagar a diferença dela, independente do que eles estão cobrando do contador. Eu falo o erro só um exemplo, vamos supor que a pessoa... consequência que isso vai trazer. Vamos supor que a pessoa... Não o valor da multa, nada disso. Vamos supor que o contador fez uma coisa errada, ou o preparador de taxa fez uma coisa errada. A pessoa vai ter que pagar 10 mil de impostos, sem contar FIIs e essas coisas. Sim. Se o contador teve alguma culpa na história, ele vai pagar uns $100, $200 pela culpa dele. Mas a pessoa vai continuar pagando os 10, 12 mil dólares, independente da culpa do contador. Mas então, a consequência que isso pode trazer lá no futuro. Sem considerar aqui, sem levar em consideração o fato dos danos que vai causar para a pessoa no futuro. Aí fica sem dormir, aí tem insônia, né? Aí tem dor de cabeça. Então, exatamente. Antes de como é que chama aquele remédio que tem no Brasil? Tarja preta? Lesotan, uma coisa assim, né? Então, ao invés de pensar no remédio, Bom, vamos agora, veja bem, Jefferson, eu quero deixar claro aqui para o pessoal que está nos ouvindo o seguinte, nós temos, o que eu estou falando aqui é de uma maneira bastante rápida e objetiva. E sucinta, né? Tá bem resumido. Que eu não posso explicar tudo aqui. Nós estamos agora para começar a partir de final de agosto, início de setembro, nós vamos fazer um curso de 3 fases, em que a primeira fase vai ser como abrir a sua empresa, praticamente são de 6 a 8 horas da programação toda, cada detalhe nós vamos estar ensinando, fazendo exercício com as pessoas, dando várias ideias de como a pessoa pode fazer esta primeira parte, abrindo a sua empresa, organizando a sua empresa. A segunda parte também é um pouco mais, também num outro dia, né, onde a pessoa vai aprender quais são os relatórios principais que ela tem que entender. Ajudar a gerenciar. Quais são as licenças, quais são as maneiras que ela possa contratar pessoas, maneira de contratar, quais são os requerimentos que o governo quer e os tipos de pessoas, quais são os formulários que é necessário e várias outras coisas importantes para você, como um gerente, poder gerenciar melhor e tomar melhores decisões para a sua empresa. Até delegar a função para exatamente. Poder ter as coisas... E um outro dia, né? É claro que não é um dia atrás do outro, porque temos que ter um espaço de provavelmente uma semana para que a pessoa vai ter algumas coisas, algumas tarefas para que ela faça na sua empresa e nos traga o resultado daquele aprendizado, porque não é simplesmente dar a aula, mas sim obter um resultado positivo com as pessoas que vão participar. Na prática. Exatamente. Um curso prático. E a terceira parte, como o nosso tempo avançado, eu gostaria de apresentar aqui para você. A ideia é o seguinte, uma vez que a sua empresa está funcionando... Você está saindo da tela, vem mais para cá. Uma vez que... Acho que é assim. Uma vez que você já abriu a sua empresa, você está funcionando, o seu negócio já está acontecendo, você já está tendo seu lucro e de repente você se organizou melhor agora, você tem pessoas que você confia. Geralmente, Jefferson, as pessoas quando abrem o negócio delas, principalmente o small business, né? Principalmente o estrangeiro que começa aqui, ele não chega com muito dinheiro para fazer uma empresa super grande, contratar 100 pessoas, 200 pessoas, ele começa com 5, quase, 10, 15, né? E ele chega a um ponto em que ele se torna o escravo da sua empresa. E esta é a terceira parte do nosso programa. É como você levar a sua empresa para o próximo nível. Ou seja, como eu posso fazer com que a minha empresa funcione sem que eu esteja todo dia dentro dela.
Porque um dos grandes problemas, Jefferson, é que a gente começa um negócio, se aperfeiçoa naquilo e se torna realmente um bom profissional naquilo. Só que muitos profissionais, muitos donos de empresas, acham que só ele é capaz de fazer o serviço. E esse é o grande problema. Tem médicos, tem advogados, tem contadores, Ele é a empresa, na verdade. Tem N empresa, tem grandes contractors, construtores, pessoal que ele tem um negócio dele, mas acha que sem ele não funciona. E quando ele faz, que ele se retira por uma emergência, aqui é um ponto importante. Quando a pessoa sai por causa de uma emergência, vamos supor, teve morte na família, alguma coisa, doença, alguma coisa, e ele tem que se retirar, ele sai e depois ele vai descobrir que uma semana fora desandou. Por quê? Tudo. Porque você não pode simplesmente sair da empresa sem que a empresa esteja preparada. É como desengatar o eixo do motor. Exato. Aí para tudo. Então existe um certo preparo para esse próximo nível. Você não pode simplesmente, eu quero que funcione sem mim, porque eu virei escravo dela e pronto, deixa funcionar. Você está preparando isso, são 3 dias, é isso? Exatamente. Então esta parte nós vamos mostrar para as pessoas como é que elas podem, por exemplo, se você tem um negócio, ele tem que ter uma certa estrutura de funcionamento. Quem sabe um certo manual para algumas coisas que são mais detalhadas, mais complicadas. De repente um sistema operacional ou uma dica, se cliente tal ligar e perguntar isso, você fala isso, depois A, B, C, D, tal, esse passo, aquele passo. Existem sistemas. Existe também pessoas chaves para o seu negócio, onde você precisa, de repente, treinar um outro profissional que você conheça, ok? E uma das coisas que é importante lembrar aqui, não é porque é meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, meu primo, meu sobrinho, que ele merece, às vezes, todo aquele eu diria assim, aquele crédito. Por mais que seja minha família, às vezes a pessoa não está qualificada para desempenhar. Não tem competência para fazer. Exato. Né? Então muitas pessoas, não, porque é meu primo, porque é meu irmão, porque é meu tio, como é que eu vou despedir ele? Gente, você tem que pensar no seu negócio. 2 coisas você tem aqui. Ou você faz com que ele realmente seja a pessoa qualificada, treina ele da maneira que você precisa, ou então você tem que dizer, desculpa, vou te ajudar num outro negócio, mas pro meu negócio você não serve. Eu tenho até e você vai encontrar uma pessoa qualificada. Eu tenho até uma dica para falar, para dar para todo mundo. Que é uma coisa que a gente pratica, que é muito simples falar. Olha, eu prefiro continuar você como meu tio, meu irmão, do que como empregado, porque a gente entra em atrito. Então a gente continua irmão, continua parente, continua filho, o que seja, sem atrito. Então é melhor ajudar do que ficar... Exatamente, porque existem momentos e momentos. Vamos supor que quando você começou o seu negócio, de repente você e a sua esposa, você não tinha ninguém, não tinha como pagar ninguém, de repente sua esposa te ajudou, teu irmão, tua prima, sei lá quem, te ajudou ali, né? Aquela pessoa conhecida sua se envolveu com o seu negócio, o que é ótimo, porque sem ela você não poderia fazer nada. Então é melhor às vezes você... depois que você passou dessa fase inicial, está agora numa engrenagem já, de certa forma, está andando as coisas, você vê que a pessoa não está qualificada, você tem 2 alternativas. Ou você começa a treiná-la, ou você, se você souber treinar, se não, você contrata pessoas para que treinem ou mande a pessoa fazer cursos e se aprimore naquilo, ou então você... de repente dar uma participação da empresa dos lucros da empresa para aquela pessoa e com aquilo ela pode seguir uma outra carreira, fazendo uma coisa que ela goste, e assim vocês continuam como amigos ou continuam como cônjuges, seja lá o caso, né? E como irmãos, como família, mas o business continua. Porque o importante aqui, Jefferson, é que não existe ninguém que enriquece num negócio trabalhando todas as horas do seu dia no negócio. Eu tenho tem pessoas que me dizem o seguinte, eu trabalho 18 horas, 16 horas no meu trabalho. No passado, eu até que achava uma grande coisa. Hoje em dia, eu sinto pena. Sabe por quê?
Se você está trabalhando 18 horas, 16 horas, 14 horas, seja lá 20 horas no seu negócio, quando é que você para cuidar de você? Quando é que você vai para um gym, para academia? Quando é que você caminha com os amigos? Quando é que você para assistir uma televisão, para relaxar a cabeça, passear no parque, namorar, para sair com a família? Se você está 18 horas no seu negócio? Eu entendo que quando há, de repente, um projeto de expansão, há uma criação de alguma coisa nova que exige mais carga horária para que a coisa ande e deslanche, exatamente, é uma situação. Exatamente. Fazer disso uma rotina é um problema. É um desgaste. Tem momentos e momentos. Exato. Então, aconteceu, não vou falar quem é, mas aconteceu que um cliente nosso teve um problema, teve uma funcionária que foi embora. E ela falou assim para mim, ensina meu filho, porque as pessoas têm uma ideia de porque o filho, conhece de computador, ele faz tudo, né? Ah, meu filho tá bem, ele tá lá tá lá no colo, isso aqui, e ele precisa fazer essa alimentação, né? Colocar a imagem, digitar as coisas lá. 2 semanas depois, a pessoa liga e fala assim, olha, contratei uma funcionária porque meu filho não tem condição de fazer isso. Ele está com outros interesses. Exatamente essa palavra eu dei para ela. Olha, envolver o parente, seja o filho, ele é uma pessoa. Se ele for no vizinho, no seu concorrente, e ele pagar um salário para ele, ele vai lá trabalhar. Porque a visão dele, naquele momento, ele quer fazer aquele dinheirinho. Por causa do samba, agora em casa ele não faz. Pois é, mas existem momentos e momentos. E uma das coisas que a gente procura mostrar para as pessoas é o seguinte, tem momentos que você pode contratar o seu filho, entendeu? Porque de repente ninguém mais vai contratá-lo. Mas é um momento que você quer ensinar algumas coisas para ele. Discernir essas coisas, né? Isso. Você não pode simplesmente achar que só porque é o meu filho, ele vai ficar sempre naquela função ou ele é obrigado a seguir a minha carreira. Não. Vai ter momentos que você vai empregar o seu filho e vai ser ótimo. Mas agora não significa que, se você vê que não é um negócio para ele, se você vê que ele não está se enquadrando naquela determinada função, não adianta forçar. Então, são momentos que, como dono de uma empresa, como gerente de uma empresa, você tem que tomar essas decisões, você tem que observar o que realmente é bom para o seu negócio. É por isso que dizem sempre assim, negócios... São negócios, amizade à parte. Já viu aquele negócio? Tipo assim, negócio são negócios. Amizade à parte. É verdade. Né? Mas o importante aqui, Jefferson, é a gente saber qual é o momento certo. Né? E nós temos que criar sistemas para que a gente possa, eu não digo apegar, mas confiar naqueles sistemas, confiar em pessoas que sejam responsáveis, pessoas que possam nos ajudar a administrar o nosso negócio. E aí entra o fato de o patrão, às vezes, o dono da empresa, achar que só ele que faz tudo e não deixar os outros fazer. Não dar a responsabilidade para as pessoas, não dar cobrança. Primeiro, não treina, né? Quer que de uma hora para outra a pessoa saiba e não treina. Daí depois não dá aquela credibilidade, não, dá aquele um pouco de poder para ela poder fazer por conta própria. Olha, se acontecer tal coisa, assim, você pode fazer isso. Você pode decidir fazer A, B, C. Então a pessoa se sente numa certo ponto de autoridade. Não, eu sei que eu vou fazer A, B, C e eu escolho qual que é a melhor decisão para o momento. Então, e é claro que as pessoas vão fazer erros assim como você fez. Entendeu? Mas ao mesmo tempo, você tem que ver, é uma pessoa de confiança? É uma pessoa que tem um potencial para aquilo? E isso é importante você determinar para que o seu negócio possa realmente crescer. Porque uma vez que você estabelece esses parâmetros, você vai poder sair, refrescar a cabeça
ir para, sei lá, viajar, para quem pode viajar para outros países, se não para outros estados, você viaja, refresca a cabeça e lá, quando você está refrescando a cabeça, você pode conduzir o seu negócio. E muitas vezes ter ideias novas para vir e poder implantar e assim o seu business aumentar ainda mais. Então, este é o nosso projeto, essa é a nossa proposta para a nossa comunidade. É lá que tem que olhar. Para a nossa comunidade, e nós queremos agora em setembro começarmos essas classes e fazer com que a nossa comunidade realmente possa entender como melhor abrir o seu negócio, como organizar o seu negócio e também como fazer com que o seu negócio funcione sem que você seja 100% dependente dele. Ok? Eu vou até aqui dar, de uma forma assim inesperada, quem sabe a gente pode associar, que a gente, lá na GT, também está preparando um curso, né, de como colocar o business no ambiente online de uma maneira constante e relevante para manter o fluxo constante de novos clientes. Quem sabe a gente pode juntar isso num ambiente só. Com certeza. Quem sabe, não é uma... Podemos Vamos conversar até conversar com aqui isso, sem com certeza. Está surgindo aqui agora, porque isso já está a caminho. Porque são duas coisas muito correlacionadas. Vender mais não basta. É preciso saber o que fazer com esse vender mais, colocar pessoas e saber o que fazer com as pessoas e saber o que fazer com o business. Como o business deve ser levado. É como eu disse a semana passada, um barco sai lá da Espanha, lá de Portugal e vem para Nova York. O comandante não vem assoviando, olhando para o céu, né, olhando. Quem sabe eu chego lá. Não, ele vem com um mapa, ele vem com uma guia. Se tem uma tempestade, ele desvia, mas ele sabe que ele deve voltar, qual rumo que ele deve voltar. E assim são os reportes, como a gente faz report todos os meses para cliente, de quantas visitas, de onde está vindo, qual o tempo que fica, o que exatamente está sendo visto no ambiente online, como é que essas pessoas estão chegando, os reportes financeiros também direcionam para a tranquilidade e o sucesso. Né? Eu gostaria de mencionar uma coisa aqui, Jefferson. O que você está falando é super importante, porque tem pessoas que eles se espelham nas empresas grandes e acham que a empresa grande chegou a ser grande, né? sem uma organização. E não olham que realmente elas saíram da Espanha e estão vindo para os Estados Unidos, mas se esquece que no meio do caminho tem tempestade, tem isso e aquilo, mas eles têm que estar seguros, se guiando onde elas querem chegar. Então tem muita gente que pensa que só porque eu sou um profissional numa certa área, eu posso continuar daquele jeito, e o mercado muda, os clientes mudam, a situação do país muda, a situação econômica muda e a pessoa continua daquela mesma forma. Então, é importante que você se atualize, que você procure conhecer mais sobre o seu negócio, sim, mas também se associe com pessoas que possam te ajudar e possam fazer com que o seu negócio cresça cada vez mais. Esta, então, é a nossa mensagem para os nossos queridos brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos, donos do seu negócio ou que ainda pretendem abrir um negócio aqui. Estamos aqui para ajudá-los. São 9h44. Vamos dar uma encerradinha já logo, porque a coisa atrasou, mas vamos encerrar para não cansar nem você nem a gente. E eu quero só dar uma orientação, uma dica. Como dono de business, a gente não só deve, como o Nivaldo falou, eu trabalho 18 horas. Assim como profissional é preciso estar atualizado, é preciso estar informado, o dono de business não tem jeito. É como nessa área minha aqui, na área de tecnologia. Eu sou formado lá em 1990, não adianta mais. Há uma atualização constante. E o dono de business precisa estar inteirado com uma série de coisas, precisa aprender. Eu ouço alguns dizerem, eu preciso de um bom vendedor. Eu falo assim, sabe quando você vai encontrar um bom vendedor? Nunca. Você tem que fazer sua maneira de vender, o treinamento para o vendedor, para você formar o vendedor. Eu preciso de um bom técnico, sim. Porque dependendo da área, você precisa de alguém já com aquele conhecimento que é para entrar.
E existem alguns órgãos, e aqui na América tem um órgão muito importante, que a gente até participou de um evento, e eles estavam lá, eles são abertos, que é o SBA, Small Business Administration. Vou mostrar aqui um cartão que a gente está entrando... Cadê? Deixa eu ver qual que é a lente. Vou desse lado aqui, nem sei onde está. Cadê? Tem lá, tá aqui? Não, vamos dar para mostrar aqui. Ó, deixa eu passar aqui para você. Esse aqui é o cartão do SBA, Small Business Administration. Muita gente gosta de fazer uma comparação lá no Brasil. É o... Como é que chama lá no Brasil? Enquanto você pensa, é importante lembrar o seguinte, esse Small Business Administration, ele é federal. E ele ajuda o seu negócio, principalmente se você precisa de um loan, de um empréstimo. Eles te ajudam, você vai, entra em contato com eles, apresenta a sua proposta, apresenta o seu planejamento e eles então te ajudam a adquirir loans especiais, ou seja, empréstimos, por valores muito menores do que você conseguiria através de um banco. Então, eles estão dispostos e o governo federal está disposto a ajudar você a pegar esses negócios. Porque o maior interessado a manter o business funcionando é o próprio governo, porque gera várias coisas boas para o governo. Tanto é que a massa de emprego que existe no país, quem fornece é o small business. Eu tinha uma estatística, mas eu não me lembro. Nós somos 70 milhões. Não, eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome do órgão. Eu esqueci. Semana que vem eu lembro. Que é um órgão no Brasil também que ajuda bastante gente. Que tem esse benefício. É o mesmo sistema. Tem uma colinha vindo ali do Contra-Regra. Ele levantou 2 placas lá. Sebrae. Oh, Jesus. Sistema Brasileiro lá de empresa. Não sei o que é. É semelhante, tá? Só que eles têm cada estado, eles ajudam, orientam, tem curso, tem conceito, tem uma série de coisas. Tá bom? Então nós vamos encerrando aqui. O Enevaldo vai fazer as últimas considerações para poder encerrar e falar mais umas coisinhas depois. O que eu quero dizer mais uma vez a você é o seguinte, não tenha medo de abrir o seu negócio aqui nos Estados Unidos. Ok? Se você tem um sonho, se você tem uma visão de que você quer fazer aqui, de repente você não quer mais continuar como empregado ou por acaso... Dê o passo, né? Exatamente. Dá o primeiro passo, nós estamos aqui para te ajudar. Procure saber o que você realmente quer e o restante nós estamos aqui para te ajudar em todos os setores do seu negócio, para que você realmente seja uma pessoa de sucesso, ok? E uma vez mais, eu estou disposto a te ajudar e estou autorizado a te ajudar em qualquer um dos estados americanos, ok? Em qualquer lugar, não importa onde você está, na Califórnia, em Chicago, na Flórida, no Maine ou aqui em Nova York, nós estamos prontos e dispostos a te ajudar no seu negócio. Então, boa sorte a você e mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Então vamos encerrando esse Brasileiro Dono de Small Business, hoje no dia de julho 15, 2019. Você pode entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, tá? Se você está fora dos Estados Unidos, você tem que colocar, coisa errada aí, ó. Colocar um +1 na frente. Se você está aqui dentro, você pode ligar também ou mandar text message. Mas, sumiu todo mundo. Pronto, apareceu. Através do WhatsApp, que é o 201-719-3886. Muito obrigado pela presença, pela sua participação, pela sua audiência, pelos teus shares. Obrigado você que está assistindo esta versão gravada, que vai para o YouTube, vai para o Roku, vai para o live stream, vai subir para várias mídias no futuro. Nós vamos colocar alguns links na descrição, SBA, da KPM, tem várias coisas, vão ficar na descrição, tá bom? E fique com Deus, Deus te abençoe, Deus abençoe sua empresa, seu negócio, e eu peço a Deus que possa te dar, por tempestade que você passar,
que Ele mantenha a sua mente saudável, para que você tome decisões corretas, buscar ajuda aonde for necessário, com quem realmente possa te ajudar, que Deus possa mover essa situação. A gente não sabe, não sei exatamente o que você pode estar passando. Se não está passando por nada, também agradeça a Deus, porque não está passando por nada de ruim, tá bom? Deus te abençoe mais uma vez e may the Lord be with you. Até a próxima semana, da segunda-feira, das 8 às 9h30. E tem agora, quinta-feira, o Falando com Putez, das 8 às 9h30 também, tá bom? May the Lord be with you again. Bye.